Olá, cá estamos nós mais uma vez gravando para o nosso canal do YouTube Guia dos Perplexos, em continuação à série Nos Caminhos de Jesus. Estamos falando do rei Davi. Bem, eu fiz duas promessas no vídeo anterior. Então, além do assunto desse vídeo, que será Davi mesmo, eu disse que eu prometeria que das 19 Bíblias que eu tenho, traduções, tá? Das traduções que eu tenho. 19 Bíblias que eu tenho traduzidas. Então, só João Ferreira de Almeida, que é pastor protestante, que traduziu dos originais, fugindo de Portugal para a Holanda, porque na Holanda a Inquisição não pegaria ele, a Holanda era protestante, então ele não tinha esse risco. Ele não quis se arriscar a fazer isso em Portugal, fugiu para a Holanda. Então, a versão dele traz exatamente de acordo com o original. E eu prometi mostrar no original. Aqui eu tenho o livro está muito velhinho, preciso muito cuidado. Mas aqui, para facilitar a nós, ignorantes, eles colocaram Isaías capítulo 45, tá vendo? Então, não está somente em hebraico, porque aqui é a Bíblia hebraica toda, é a Tanakh. Aqui é a Tanakh, portanto, é a Bíblia hebraica toda. Sef, Torá, Nebiim, Ketuvim. Tanakh é exatamente o acrônimo desses três. T de Torá, Ne de Nebiim, Q de Ketubim, porque essa letra aqui é E. Não se conta. Então, a lei, os profetas e os escritos históricos. Então, estou mostrando a vocês a própria Tanakh, e aqui estou mostrando Isaías, capítulo 45. Como vem de lá para cá, né, o hebreu lê do nosso modo de ver, do fim para o começo, então eu tenho aqui, tem que ter muito cuidado, porque é a única que eu tenho. Eu tenho aqui, então, para nos ajudar, nós que somos meros pesquisadores e não somos hebraístas, então está aqui o livro de Isaías, capítulo 45. Muito bem. Nós dissemos que era capítulo 45, versículo 7. Então vamos botar aqui um papelzinho debaixo do versículo 7. Isaías 45, 7. Nós já lemos várias traduções, mas aqui nós vamos pegar o original em hebraico. Tá aqui, ó, na linha de cima começa. Tá vendo, ó? O pouco que eu sei de hebraico me dá para sassaricar, como se diz lá na minha terra. Ani, eu sou, Yavé. Yaon, Shar, o único. Itzar, Aor, faço a luz. Itzar, Aor, o verbo itzar é fazer. Faço a luz. Aor é luz. Vabará, Keshek, e crio as trevas. Então as trevas são criadas e a luz é feita. Há uma diferença muito grande entre fazer e criar, viu? Tanto assim que o Gênesis 1 usa a palavra bará quando Deus tira de si, e usa fazer quando Deus já usa de um elemento criado. Então eu sou Javé e não há outro. Eu faço a luz e crio as trevas. Então, Itzar, Aor, Vibará, Keshek. Foi até aqui que eu li para vocês dessa linha, apenas desta linha. Ó, essa palavra aqui, Keshek, trevas.
E aqui é bará. Ao contrário de itzar, aqui, que é fazer, aqui é bará, criar. Diferente demais. Vamos ver se eu consigo ir adiante. Que chegue. Aash, faço, shalom. Então aqui tem faço a paz. Shalom todo mundo conhece. Então, achar, shalom. É o verbo yash, que é fazer. Eu faço a paz. Vamos baixar aqui o papel. Vbarak Ra'a. A palavra está aqui. Deixa eu chegar bem até vocês. Tem que mostrar, não é? Tem que mostrar. Então, a palavra no original, ele diz: eu faço a paz, eu faço a luz e crio as trevas. Eu faço a paz, shalom, na linha daqui de cima. A última palavra aqui, 6, é shalom. Não, a 7 aqui. A última palavra é shalom. Barak Ra'a. E crio o mal. Então, Bará, vou botar aqui o mais perto possível. Vbará Ra'a, Resh Ain. Pronto, só tem 2 letras. O mal. O mal significa ou o diabo, Satanás, ou a ação dele no mundo. Então, só quem teve coragem de traduzir ao pé da letra foi Jerônimo. Eu vou pegar agora a Bíblia Vulgata, a latina, que Lutero tinha um ódio danado dela, mas ela foi fiel, viu? Porque Jerônimo, que nós católicos chamamos São Jerônimo, ele traduz exatamente como está ali. 45, olha aqui, 45 em latim, tá bom? 45, 3, 4, 5, 6, 7. Vou ver se eu consigo ler mais perto. Eu sei que aqui a letra é pequenininha, lá é grande, né? Ego dominum et non est alter. Comecei isso ali. Eu sou o Senhor e não há outro. Formans lucem et creans tenebras. Eu faço a luz e crio as trevas. Está aí acima do papel. Exatamente como está no hebraico. Vou puxar o papel um pouquinho para baixo. Facie passis et creavitis et creatis. Creans, desculpa. Meus óculos já não estão muito bons. Facem passem et creans malum. Facem passis et creans malum. Malum, aqui escrito, ó. Dá para vocês verem, não? Malum, o mal. Então, a Vulgata Clementina, em latim, está exatamente de acordo com Isaías no Sefer, na Tanakh. 7 lá é igual a 7 cá. A última palavra
da linha 7 é Shalom. Faço a paz. E a primeira da seguinte é Vubarak e crio. Tá vendo? Essa palavra, essa expressão aqui é Vubará e crio. Raá é um resh e um ain, o mal. Exatamente como Jerônimo fez. E só quem teve coragem de fazer foi Almeida, um protestante, para nossa vergonha da Igreja Católica. Eu, como católico, sinto uma vergonha enorme, só não fico mais envergonhado porque na Vulgata Clementina, Jerônimo fez exatamente o trabalho que devia fazer. No livro de Isaías, ele fez a tradução exatamente como dizia lá. Lá tinha o domínio melhor, né? Ego dominus et non est amplius, e não há outro. Sou Senhor e não há outro. Extra me non est Deus. Fora de mim não há Deus. Axinchit te et non cognovit me. Isso ele falando para Ciro. Eu te levantei e te conheci, e você não me conheceu. Quoniam abis que me noesse, mas fora de mim não há outro. Ego dominus et non est alter. Eu sou o Senhor e não há outro. Faciem, não, formam lucens et creans tenebras. Formans, eu formo a luz, et creans, e crio as trevas. Faciem passem et creans malo. Então, está bem menorzinho, mas está aqui. A palavra malum está aqui, ó. Malum. Raá, em hebraico. Creans malum. E crio o mal. Aí até o padre se enrolou, porque ele estava dando uma palestra, me convidou para ir vê-la, eu não estava indo costumeiramente à palestra, e aí eu disse a ele que ele leu uma frase lá que dizia: Deus não é o autor do mal. Eu falei: não, senhor, é. Deus é autor do mal. Mas o que é isso, professor? Eu falei: ué, você está com a Bíblia aí? Estou. Então abra a Bíblia em Isaías 45:7 que você vai ver. Ele abriu, na dele não tinha. Eu falei: mas eu tenho aqui a original. Assim foi. Então, o que é que acontece? O que acontece é, como dizem aqui os nossos dois autores muito confiáveis, havia uma porção de papéis, rolos amarrados, papiros, pergaminhos e fosse lá o que fosse. Então, naquela época, livro não existia como nós concebemos hoje. Então, eram rolos amarrados e colocados, arrumados nas prateleiras. Então, Davi confiscou de todos os reinos que ele conquistou toda a literatura que ele pôde trazer, porque ele sabia que aquilo tinha muitas tradições ali que ele iria precisar. Então, ele trouxe. Bom, ele não teve permissão de Deus de fazer. O profeta Natan disse a ele: Deus não permite que tu faças nem o templo, nem os escritos sobre a história do povo de Deus. Ele não fez, mas deixou lá. E aí, quando Salomão, no ano 960, sucedeu Davi, Salomão teve ordem expressa de Davi de construir o templo e fazer o livro. E aí, como eu disse a vocês, Salomão imaginou um épico, porque ele não era muito religioso, viu? Davi era extremamente místico, religioso e apaixonado por Javé e vice-versa, falei aqui. Mas Salomão não. Salomão era um bom vivão, o negócio dele era a mulher. 960 concubinas e 300 esposas, ou o contrário. Ou 960 esposas e 300 concubinas. Quer dizer, nenhuma por dia não dava.
Então, mas vamos ao que interessa. Então tá lá, Salomão é rei de Jerusalém, é rei da Judéia, deixada a ele pelo seu pai Davi. Quem devia reinar era Adonias, o mais velho, mas Davi tinha feito uma promessa a Betsabá, que era o filho dela, e embora Salomão fosse um garoto de 15, 16 anos, ele cumpriu. Adonias já estava lá nos portões de Jerusalém comemorando com os amigos dele, fazendo churrasco e bebendo cachaça, quando de repente eles tinham lá a pinga dele, viu, gente? Quando de repente vieram dizer para ele, ó, Salomão está sendo entronizado por Davi. Aí ele ficou apavorado, falou, então deixa eu tirar o time de campo, senão Davi vai mandar me matar, o meu pai vai mandar matar, Salomão vai mandar me matar. Então, Davi entronizou Salomão formalmente. A descrição vai ser lida por vocês. E isto, os dois escribas da corte de Salomão, que Harold Bloom e David Rosenberg dizem que uma era uma mulher, mas isso faz pouca diferença. O fato era que eram dois escritores geniais. São incumbidos por Salomão de pegar a tradição javista, quer dizer, tudo que se referia a Javé como o Deus de Israel, Elohim fica de lado, fica de fora, mas depois alguém vai botar a mão porque a vida de Abraão foi escrita pela Javista, como diz ele, pela autora Javista. E acontece que quando Melquisedeque se aproxima de Abraão, no encontro entre os dois, Melquisedeque abençoa Abraão em nome de El Elyon. E Abraão adorava El Shaddai. Então, aí já quer dizer, parece que esses dois autores tiveram a sinceridade de fazer o que Salomão mandou. Pegar aqueles papéis, aqueles rolos, papiros, pergaminhos e o que quer que seja, e colocar em ordem de tal maneira a fazer uma epopeia na qual Davi seria o herói. Porque Davi de fato foi um herói. Merecia uma epopeia. Só que o Deus de Davi, Javé, o Deus de Moisés, quer dizer, quando a autora javista fez Moisés, parece que ela foi tomada por alguma inspiração maior, que ela tornou Javé mais importante do que qualquer coisa, do que Moisés, até El, que era um deus conhecido de todos os semitas, desaparece. E Javé toma o lugar de El. Então, Javé avulta, e o herói da epopeia termina sendo ele, e não Davi. Javé é o centro da Bíblia. Já ninguém mais se lembra de El. De qualquer maneira, Jesus Cristo veio para dizer que o verdadeiro Deus era El. Então, quando Melquisedeque, rei de Salém, se reúne com Davi e os dois confraternizam em nome de El, para Melquisedeque Elion, para Davi, para Abraão El Shaddai, quando Melquisedeque e Abraão confraternizam. Mas vamos supor, benignamente, de boa intenção, que os dois autores javistas, ou seja, que fizeram a epopeia que Salomão mandou, colocando Davi como herói, mas eles escorregaram e terminaram colocando Javé acima, porque, segundo os dois autores aqui, não era um livro religioso. Salomão não era um homem religioso. Ele fez o templo de Javé e ele reservou 1/3 do espaço do interior do templo para o culto dos deuses e deusas das esposas dele. Olha, que ousadia! 1/3 do templo de Javé foi reservado para que as esposas dele pudessem cultuar os seus deuses e deusas. Axera, Istar, Inanna, e vai por aí afora. Baal. Então ele não era nem um pouco religioso, portanto ele não estava na cabeça dele fazer um livro que exaltasse Javé. Contudo, os dois escritores, principalmente a primeira, quer dizer, eu digo a primeira, eu já estou embarcando na teoria aqui do Rosenberg. O autor da primeira parte, de Gênesis até a morte de Moisés,
foi tomado por uma força que terminou fazendo do Javé de Moisés a coisa mais sublime do mundo, o Deus mais poderoso, Javé Sabaó, o Deus do universo. E o outro seguiu nessa linha um pouco menor, mas também seguiu, de maneira que o herói terminou sendo Javé. Como isso aconteceu? Bem, há muitas coisas na Bíblia que não querem ou não queriam que a gente soubesse. Os autores da Bíblia, os responsáveis pela Bíblia hebraica, tinham, como nós já dissemos a vocês, um conluio. Não é teoria da conspiração, é fácil de provar, como eu mostrei nos outros vídeos. Os patriarcas tinham uma proposta, a conquista do mundo, da Terra, do planeta, e que um deles governasse esse planeta. Devia ser um bom, mas podia ser um mau, porque nós vimos que os sidônios eram filhos de Cã e se converteram através da amizade de Davi, os fenícios. Salomão também, Hiram Abife, que era fenício, também se converteu a Javé e foi ele que fez o templo de Salomão. Mas deixou lá o pedacinho, um terço, para cultuar Axera, Baal, Moloque, e Marduk e outros. Então, Salomão fazia essa salada toda porque ele respeitava as esposas, não queria desgostá-las, então permitia que elas dessem lá o espaço delas para os deuses dela. Então, desde o princípio, desde a construção do Templo de Salomão, chamado Templo de Jerusalém, um terço do seu espaço foi dedicado por Salomão ao culto dos deuses e deusas pagãos. Logo, é bem lógico quando Rosenberg e Bloom dizem: a ideia de Salomão não era produzir um livro de religião como nós hoje temos quando eu pego a Bíblia. Quando eu pego uma Bíblia hoje, eu sei que eu tenho um livro de religião. Aqui é o Novo Testamento, não é o caso. Já foi feito com essa intenção. Mas o Antigo Testamento, a Tanakh, que eu mostrei aqui a vocês, a Vulgata Clementina, que já tinha a ideia de que era um livro religioso, porque São Jerônimo traduziu ela muito tempo depois de Salomão, lá pelo ano 300, mas a Tanakh, que é a original, segundo Rosenberg e Bloom, que eu não posso dizer não, porque são duas pessoas que têm muito cacife, então o livro original, que foi feito por dois autores javistas, que usaram Javé como Deus, que se chamou Tanakh, porque isso aqui é um T em hebraico, isso aqui é um Ne, Taná, isso aqui é um K, Tanakh. Esse não conta esse bastão de beisebol, porque é um E, é uma preposição, E. Então é Torá, a lei, Nebiim, profetas, e Ketubim, escritos históricos. Então, segundo Rosenberg e Bloom, quando os dois autores originais das partes que se referem a Javé, que falam de Deus com o nome de Javé, não sabemos exatamente, porque esse seria o original, que já não é original porque foi decalcado em pergaminhos, papiros e papéis separados que Davi trouxe dos vários povos que ele conquistou. Esses seriam os originais. Mas não há nem poeira. Desses papéis não há nem poeira. Os originais feitos pelos javistas também não temos. Aí, o que é que Rosenberg e Bloom falam? Olha que coisa séria e interessante. Aí vocês vão entender. Denominei livro de Jota aqui como um título para o que os estudiosos concordam ser a parte mais antiga do Pentateuco, os 5 livros de Moisés, a Torá, composto provavelmente em Jerusalém no ano 10º antes da era cristã, ou seja, por Salomão. J representa a autora, a javista, cujo nome vem Iavé ou Javé.
Na grafia alemã, erroneamente Jeová. Deus dos judeus, cristãos e muçulmanos. As partes posteriores do Gênesis, Êxodo e Números são todas revisões, censuras, inserções e interpolações a J. Vocês ouviram bem? O que nós chamamos a Bíblia original hebraica, feita pelos dois autores javistas, por ordem de Salomão, foi alguma coisa que nós não temos ideia do que seja, porque foi no ano 960 a.C. e não foi em pedra. Tem acréscimos, inserções, glosas e censuras feitas ao original, aqui não considerando os papéis soltos, já feitos numa escrita linear, como uma história. E seus autores são conhecidos por um que é Eloísta, de Elohim, o nome usado para designar Deus em outras versões. P, do autor sacerdotal, priestly em inglês, que escreveu quase todo o Levítico. D, do autor ou autores do Deuteronômio. E R, do redator. Quantos são, então? J, que são os dois originais, que trabalharam em conjunto na corte do rei Salomão. Depois vem P, priest, o sacerdote. Depois vem Eloísta, aliás, Eloísta vem antes. Vem antes, depois vem P, depois vem D, Deuteronômio, depois vem R, o redator final, depois do retorno do exílio da Babilônia para Jerusalém, que se supõe que tenha sido Esdras e a sua escola de escribas, né, que devem estar ardendo no mármore do inferno. Então vocês veem aí que... Desculpem. Vocês veem aí que o original da Tanakh já não seria original, porque é uma redação que devia ser épica sobre a vida de Davi como um herói, sem noção nenhuma religiosa. Davi era o herói. Só que quando o autor inicial, ou autora, como ele chama, escreveu a vida de Moisés, foi tomado de uma simpatia por Javé tão grande que tornou Javé muito maior do que Moisés. Então Moisés, que deveria ser um dos heróis da epopeia, não deixa de ser, porque é o Messias. Primeiro, o Messias, o mais forte símbolo do Messias é Moisés, né? É o Cristo dos judeus. Então, mas eles foram tomados, os dois foram tomados de uma simpatia por Javé, que Javé terminou sendo o centro da escrita deles dois, que nós estamos considerando aqui a inicial, desprezando os papéis confiscados por Davi dos outros povos que ele conquistou e que ele roubou esses papéis. Ele conquistou, agora era dono. Quem conquista é dono. Então, segundo aqui os nossos queridíssimos Harold Bloom e David Rosenberg, excluído esses papéis soltos, ficaria, portanto, um cerne, ainda em papel, pergaminho, papiro ou qualquer outra coisa, e este seria o livro original dos dois autores javistas. Mas depois vem um outro autor chamado Eloísta, que quer colocar El no lugar de Javé, e aí vai mexer, e vai mexer do jeito que ele quiser. Por isso que no capítulo 28 do Gênesis, Jacó se converte a Javé e deixa Elohim, mas quando ele faz o altar que bota óleo, ele chama de Betel. Olha que rolo. Bom, eu sou javista. Não, eu sou eloísta, Jacó. Eu adoro a Javé. Não é verdade, né? Porque o Deus de Abraão era El
Shaddai, o mesmo de Melquisedeque, portanto era El. Então aí nós já temos uma atrapalhada danada. Abraão, Isaac e Jacó eram eloístas, adoravam El. Jacó se converte a Javé. E aí, quando Jacó se converte, é o sonho que ele teve, em cima da escada aparece um homem dizendo: eu sou Javé. E aí Jacó percebe que é Deus e diz assim: Senhor Javé, se me deres pão para comer, água para beber, roupa para vestir, eu deixarei o Deus que eu cultuo e passaria a vos cultuar. Bom, aí ele muda de El para Javé, segundo o texto. E aí pega uma pedra, uma estela, coloca óleo de azeite e chama a esta pedra de Betel, que vai ser o original de Betelém depois. Olha a zorra. Peraí, se ele adorava El e se ele se converte a Javé, então a pedra que ele consagrou agora será ao novo Deus ao qual ele se converteu, Javé, e não Betel. Teria que ser Bet-Javé, ou qualquer coisa assim. Mas, como o autor eloísta tentou desfazer a obra do javista, ele pegou a palavra, a estela, o lugar onde tinha sido consagrado, que Belém existia na época dele, e ele sabia que Belém vem de Betel, aí ele não poderia mudar um topônimo, quer dizer, o nome de um lugar que existia. Aí ele manteve Betel. Aí foi a oportunidade dele de mostrar que aquela conversão de Jacó foi alguma coisa meio fantasiosa, porque se ele adorava El, passou para Javé e faz uma pedra angular de um templo futuro, que vai ser, né, o lugar mais antigo onde os patriarcas vão cultuar a Deus. E chama isso de Betel. Então El ainda está na jogada. Mas por quê? Porque o autor eloísta de El meteu a mão no trabalho dos autores javistas. Contudo, eu devo confessar que sem essa conversão, não faz sentido Moisés ter saído do Sinai, ter voltado para o Egito e ter dito ao povo hebreu, os descendentes de Jacó, que estavam lá em Goshen, que veio libertá-los em nome de Javé. Eles não conheceriam quem era Javé. Então a conversão de fato houve. Então Jacó mudou de El para Javé. Pois senão ele iria, fugindo da fome da Palestina, para o Egito. E quando chegasse no Egito, Deus era El, ou Elohim, ou Elion, ou Ilá, ou Ilu, ou Eloá. E quando Moisés dissesse: eu vim libertar vocês em nome de Javé, ele dizia: quem é Javé? Mas eles sabiam quem era Javé. Sabiam por quê? Porque Jacó tinha se convertido a Javé. Tinha deixado El de lado. Mas o autor eloísta mete o dedinho no trabalho dos javistas e diz que ele tinha a favor um topônimo, a cidade de Betel, de Belém, onde nasce o rei Davi. Davi nasceu em Belém. Então o que é que acontece? Nós falamos no vídeo anterior que Davi pensou que queria água de Belém e os 3 soldados foram lá e tiraram a água do poço de Belém e trouxeram para ele, que ele não bebeu, ofereceu a Javé. Então, havendo uma cidade chamada Belém, que é derivada de Betelém, ou de Betel, ele tinha todo o argumento, toda a força, pois havia uma cidade, uma estrutura, um templo muito antigo, do tempo de Jacó, da época em que o patriarca Jacó morava por ali, e essa cidade se chamava Betel ou Betelém. Betel quer dizer casa de El. O eloísta desfez o que o javista fez, a conversão de Jacó a Javé, mas que de fato aconteceu. Sem isso, os hebreus de Goshen não reconheceriam o Deus que Moisés lhes trouxe do Sinai de Jetro, que era o rei dos Madianitas, o Deus dos Madianitas, os arameus, Jeová, Yahavá e Yavé. Então, eles só reconhecem
que Javé é Deus, quando Moisés diz, vim libertá-los em nome de Javé, eles só reconhecem porque conheciam Javé. E por que conheciam Javé? Porque Jacó não adorava mais El quando desceu para o Egito, já adorava Javé. Mas o eloísta aproveita que existe uma cidade com o nome de Betel e mostra que Jacó fez ali uma coluna para erguer um templo posteriormente, quando ele pudesse, a El. Olha a coisa começando a enrolar. Bom, além do eloísta, tem mais, né? Tem mais. Em Êxodo 6, 3, ou 3, 6, as duas passagens são idênticas. Javé aparece a Moisés. E quando diz, vai dizer para o povo do Egito que você vai libertá-los em meu nome. Aí Moisés diz assim, mas como é seu nome? Eu não sou hebreu, eu sou egípcio, eu fui educado no Egito, no palácio do faraó, conheço bem os deuses egípcios, mas não sei quem é o Deus dos hebreus. Ele disse, tu dirás que eu sou Javé. Eu não me revelei com o meu nome, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E como no livro escrito por Jota, e o eloísta tinha colocado lá, reforçado, que o Deus de Abraão era El, então há uma obrigação do anjo da sarça, que se diz Javé, dizer, eu me revelei a Abraão, a Isaac e a Jacó com o nome de El Shaddai, mas não com o meu nome Javé. Ora, mas acabamos de ver que Jacó recebe uma teofania onde Javé aparece a ele e diz, eu sou Javé, e ele se converte. Aí agora, quem é que vai ter razão? Como é que fica agora? Então, Moisés, ou seja, o javista que escreveu o livro de Moisés, o Êxodo, a tradição diz que foi o próprio Moisés, diz que o anjo da sarça disse para Moisés que é El Shaddai, e com esse nome ele se revelou a Abraão, Isaac e Jacó. Mas agora ele quer mudar de nome e quer ser chamado de Javé. E isso Abraão, nem Isaac, nem Jacó sabiam. Ora, bolas. A palavra Javé aparece à vontade no Antigo Testamento, lá nos patriarcas, quando o 7º patriarca diz, e foi a partir deste que se começou a invocar o nome de Javé, lá no Gênesis, porque foi feito pela javista. Lembra? Do Gênesis à morte de Moisés. E do livro de Samuel para frente, não toda a Bíblia, mas para bastante para frente, foi escrito pelo segundo javista. Aí o eloísta mete a mão e faz isso. Aí chega depois o priest sacerdotal, que era do reino dissidente de Israel, porque com Salomão ele fez uma bacanal no átrio do templo de Javé, não bastava 1/3 do templo ser cultuado aos deuses pagãos, a rainha de Sabá pediu a ele para fazer uma bacanal em honra a Astarte, e ele aceitou, e ele foi o partner dela numa bacanal, numa orgia no pátio do templo. As tribos ficaram meio diferentes com ele, e quando ele morreu, não aceitaram o filho dele, Roboão, como rei, e constituíram um reino separado, elegendo Jeroboão, nome parecido, para rei, e ficou assim o reino de Judá, constituído por Benjamim e Judá, governado por Roboão, e o reino de Israel no norte, governado por Jeroboão. E assim agora você imagina, J faz o início, E faz a primeira manipulação, P, priest, sacerdote do reino de Jeroboão, faz a segunda manipulação, depois D, que eles dizem que pode não ter sido um, e sim vários, 3 pelo menos, fazem outras manipulações, e finalmente Esdras, que é um patife, faz a manipulação final. Aí a pergunta que eu vou fazer a vocês é, esta obra-prima, esta peça belíssima, que eu venero com todo respeito, porque Jesus se referiu a ela sabendo de tudo isto, ele sabia de tudo, e ele se refere a ela, menciona ela, cita ela,
O que quer dizer que, apesar de todas essas inserções, interpolações, adições, censuras, erros, tudo isso, a mensagem dela permanece íntegra, inteira. Logo, não faz sentido que uma Bíblia como esta minha aqui, onde está o segredo de Moisés, né? No livro de Isaías, que eu já li para vocês, né? É depois de Salmos. Acho que o primeiro profeta depois de Salmos é Isaías. Não, depois de Eclesiastes. Não faz sentido que uma Bíblia católica, né? No livro do profeta Isaías, 45:7, diga: 45:7. Opa, eclesiástico. Assim não vou encontrar nunca. Isaías é depois de Eclesiástico. Isaías. 53, passei. 45. Bíblia Católica, viu? Edições Paulinas. É a minha igreja que editou, infelizmente. E ele diz assim: a fim de que se saiba do Oriente e Ocidente que não há outro fora de mim. Sou eu, Javé, e nenhum outro. Então Isaías também era javista, ou o javista meteu a mão aqui. Ou alguém que era javista. Que criou a luz e formou as trevas. Autor da prosperidade e criador da desdita. Pegou mal, né? Autor da prosperidade e criador da desdita. O original hebraico fala Raá. Jerônimo, na sua tradução do original do ano 400 depois de Cristo, fala Malum, o mal. E o pastor João Ferreira de Almeida tem a coragem de traduzir ao pé da letra. Aqui está uma Bíblia Batista, da minha esposa, Bíblia das Promessas, Velho Testamento e Novo Testamento, traduzido, aqui está, é baseado, eu já mostrei para vocês a minha, essa é da minha esposa, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, tá vendo? Então, como esta é baseada na de João Ferreira de Almeida e estava mais fácil, eu peguei ela, ou seja, toda a Bíblia que se basear na tradução de Ferreira de Almeida trará a coisa certa. Aí quando eu pego aqui Isaías, que a minha esposa estava checando comigo ontem, aí eu pego Isaías 45:7, como a versão é baseada em João Ferreira de Almeida, diz 6. Para que se saiba do Oriente e Ocidente, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Sou católico, mas não sou cego. Sou isento. Então, parabéns para João Ferreira de Almeida. Parabéns para aqueles que seguirem a tradução dele, que é a melhor. Graças a Deus, São Jerônimo fez a tradução correta, para minha glória e glória da nossa igreja. E no original hebraico, então, fica a resposta ao mal no mundo. Por que existe o mal no mundo? Os filósofos criam tanto problema para falar da origem do mal no mundo. É só chegar em Isaías e dizer: foi criado por Javé, acabou, pronto. Deus criou o mal. Quem é Deus? É o Criador de todas as coisas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Ora, se Ele é Criador de todas as coisas e o mal é uma coisa, então Ele criou o mal. Acabou. Raciocínio simples, lógico. Mas eu vou mostrar a vocês agora o segredo de Moisés. O segredo de Moisés é simples. Mas é mais uma contradição.
aqui nós temos duas passagens. Em uma passagem que é Êxodo 24, ratificação do pacto, Moisés sobe a montanha com 70 anciãos e a seguir Moisés subiu com Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos de Israel e contemplaram o Deus de Israel. Contemplaram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que laje trabalhada de safira, semelhante à claridade do céu. E Javé não brandiu sua mão contra aqueles privilegiados dentre os filhos de Israel, que embora tivessem visto Deus, depois comeram e beberam. Está aqui, Êxodo 24, 9. Mas se Moisés viu Deus, como diz aqui, pelo javista, então quem foi que colocou aqui no Êxodo 33, Moisés deseja ver a glória de Deus. Moisés disse ao Senhor, eis que me dizeis, conduz esse povo, mas vós não me destes a conhecer quem enviareis comigo. Replicou o Senhor, virei eu mesmo e dar-te-ei repouso. Moisés respondeu, se não vierdes pessoalmente, não me mandeis sair deste lugar, pois nisto se conhecerá que obtive mercê aos vossos olhos, eu e vosso povo, pela vossa vinda conosco. Assim nos distinguiremos, eu e vosso povo, de todos os povos da terra. E o Senhor disse a Moisés, também farei isso que disseste, pois achaste mercê aos meus olhos, e te conheço pelo nome. E a seguir Moisés diz a Deus, mostra-me tua face. E aí Deus diz, minha face não podes ver, porque homem nenhum pode ver minha face e continuar vivo. Disse ainda o Senhor, eis um lugar perto de mim, tu estarás sobre a rocha e ao passar minha glória, pôr-te-ei na fenda da rocha e te cobrirei para que não morras. Bom, então ele viu ou não viu? Em Gênesis, em Êxodo 24, 9, está dito que viu. Não somente ele. Moisés, Nadab, Abiú e os 70 anciãos de Israel contemplaram o Deus de Israel. E esses privilegiados, dentre os filhos de Israel, embora tivessem visto Deus, depois comeram e beberam, quer dizer, não morreram. Aí aqui, capítulo 33, lá adiante, 24 é o que nós lemos. No 33, Moisés pede para ver a face de Deus, então, quer dizer, é complicado, né? É complicado. Viu ou não viu, viu no 24 ou não viu no 24 e pediu para ver no 33 ou o inverso, então vocês veem que alguém não quer que a gente saiba o que está na Bíblia. Embora aqui o livro de Jó diga por quê. Explica. Ao longo do tempo, várias pessoas que tinham autoridade para pegar os originais, que eram pouco, naquela época não tinha imprensa, era copiado à mão, acrescentou, diminuiu, inseriu, criticou, censurou e até mentiu. Ele diz aqui, e ele dá o nome das escolas que fizeram isso, dos autores dessas alterações. Então, assim vai acontecer com Davi. Davi deveria ser o centro, né, de uma epopeia, portanto, o herói de uma epopeia, pai de Salomão, que não era uma pessoa crente, essa história de que Salomão pediu sabedoria a Deus, depois cometeu a loucura de casar com 900 mulheres e ter 300 concubinas,
fez o templo de Salomão e deixou um terço do templo para as esposas dele cultuarem os deuses pagãos. Depois permitiu que a rainha de Sabá, que devia ser maravilhosa, saborosa, fizesse uma orgia no átrio do templo, o que causou a cisão, o cisma. 10 tribos abandonaram ele, só ficaram Judá e Benjamim. Então, ele não era nem um pouco religioso. Ele também ia com as esposas para fazer as oferendas aos deuses, tá? É bom que você acrescente logo isso aqui. Não era só as esposas dele que iam. Num terço do templo que ele reservou, ele também ia. E quando os deuses pagãos das esposas deles só aceitavam oferendas em montanhas, no alto das montanhas, ele ia nos lugares altos e oferecia bolos de farinha e tal, e carneiros, etc. E também oferecia. Então ele era pau para toda a obra. Ele não estava em cima do muro, não. Ele pulava para um lado e pulava para outro. Pulava a cerca tantas vezes quantas ele quisesse. Já Davi, não. Davi era fiel a Javé. Então, por isso, se fosse Davi que mandasse fazer o livro, o herói seria Javé. Ele teria mandado dizer, o herói é Javé. Mas como foi Salomão, disse, o herói é Davi. Só que aconteceu alguma coisa que os autores dos originais, quer dizer, as primeiras páginas escritas como uma história, baseada naquelas folhas soltas, se encantaram com Javé, e Javé terminou avultando e tomando uma personalidade tão forte que obscurece a de Moisés. Que olha que Moisés não foi pouca coisa. Que obscurece a de Davi. E Davi é que devia ser o herói. E assim por diante, Javé, a partir do ano 430, diz o Rabino Sklars, na outra vez ele disse, tem 2 grandes autores que eu respeito. Um é o professor Mark Smith, que fez uma história de Deus, onde ele vai mostrar a origem do nome Javé, Iá dos sumérios, e Ravá dos arameus, juntam-se e formam Iá-Ravá, Yavé. Né? E o outro é o Rabino Sklars, que diz que depois de Esdras, a partir do ano 400, o judeu perdeu a liberdade de escolher o Deus que quisesse. É obrigado agora a adorar Javé. Mas se você for no cativeiro da Babilônia, os judeus cativos, e daí para trás, você vai ver que cada pessoa tinha o direito de escolher o Deus que quisesse. Esdras fez mais essa canalice. Obrigou todo mundo a ter como Deus único Javé. Ou seja, um monoteísmo obrigatório para poder ele dominar. Porque ele vai mudar as regras de interpretação da Torá. Ele vai alterar a Torá, que ele é o redator final. Ele vai fazer o que quiser com os originais, porque o original vai cair nas mãos dele para tomar a forma definitiva. E eu tenho um livro ali da Biblioteca Judaica Resumida que diz as leis de interpretação antes e depois de Esdras. E um cabeça chata lá do meu Nordeste, da faculdade de Recife, Pernambuco, por aí assim, escreveu um trabalho de mestrado onde ele lindamente, através das suas pesquisas para fazer um ensaio, né, na universidade de História, ele faz com detalhes a diferença do que era a interpretação do texto já sagrado antes de Esdras, porque para Salomão não seria sagrado, era um épico, mas terminou se tornando sagrado depois pelos outros e pelos profetas. Então, Esdras recebeu um modo de interpretar a Torá, que vem de lá de longe, e ele cria outro modo. Daí, como a Torá fala de Javé, ele teria que impor Javé a todo mundo para poder a interpretação dele, da Torá, prevalecer e ele terminar mandando em todos os judeus do mundo inteiro. Essa era a ideia dele, ou seja, a ideia de globalização aí está totalmente, claramente feita e ela é entortada. Davi fica confuso lá na época dele, ele não sabe o que fazer. Ele tem a ideia de globalização e ele chega a conquistar do Nilo ao Eufrates, terra pra caramba, o reino da Judéia.
mas ele não sabe o que fazer com isso. Já Esdras sabe, olha, que finura, né? O cara era inteligente, ele pode ser canalha, mas era inteligente e era. Obriga todo mundo a acreditar em Javé. Quem não acreditar em Javé vai ser apedrejado. Blasfemo. E a blasfêmia é punida com apedrejamento. E acreditando em Javé, vai ter que aceitar a interpretação dos fariseus, escribas e dos sumos sacerdotes, que são saduceus, que é tudo uma canalhada só, feito Brasília. No nosso caso aqui, é o Congresso Nacional. Quer dizer, um bando de canalhas com a legislação na mão, fazendo dela o que quer. Dias Toffoli diz uma coisa, Lewandowski diz outra, e Fux diz outra, e aí está uma bagunça. Ninguém sabe o que é a lei nesse país. A nossa Constituição já foi rasgada, jogada no lixo e pisada. Deviam queimar logo de uma vez. Esdras faz isso. E aí, a nova interpretação da Torá, eu terei o prazer de mostrar a vocês num livro judeu. Depois de todas essas mãozinhas mexerem no original, o último é o patife do Esdras. E o Esdras tem uma razão que os outros não têm. Os outros eram apenas para transformar um épico num livro sagrado. A intenção dos outros era fazer com que a sacralidade submetesse, suprimisse e subjugasse o caráter profano da epopeia escrita pelos javistas a mando de Salomão. E eles vão fazer isso e, de fato, a Tanak se torna um livro sagrado. Esdras aproveita, ótimo! Se é sagrado, quer dizer que todo mundo deve obedecer. Então eu vou dar a minha mão final, ele é o redator final, e ele vai fazer as alterações finais como ele quer, e vai fazer as regras de interpretação que ele vai passar para uma classe privilegiada de fariseus, que ele nomeia pessoalmente, entre os quais está o Rabi Akiva, que tem um bom nome, mas é um patife igual ao Esdras, porque aperfeiçoou as regras de interpretação de Esdras. Aperfeiçoou quer dizer, os rabinos, então, podem rasgar a Torá, porque os rabinos falam diretamente com Deus, não precisam nem da Torá. E quando Jesus chega, encontra essa bagunça. E ele, que é o verdadeiro príncipe, que tem a verdadeira sabedoria de interpretar as Escrituras, ele vai bater de frente com os discípulos de Esdras. Esdras é no ano 430 a.C. Então, 430 anos depois, Jesus Cristo vem, sabe que ele é o príncipe, sabe que ele é o Messias, sabe que ele é Deus, e vai dizer: não é assim como vocês estão dizendo, é como eu estou dizendo. E vão terminar matando ele, porque ele é um adversário muito perigoso para os fariseus, saduceus e principalmente os escribas, que tinham a interpretação da lei aperfeiçoada, quer dizer, feita por Esdras, bolada por Esdras e aperfeiçoada por Akiva, o Rabi Akiva. Então, mas Davi, coitado, não teve essa presença de espírito. Ele não soube o que fazer. Tá. A Bíblia, que é um livro sagrado, Javé, através de Abraão, através de Isaac, diz, e através de Moisés também tem uma passagem onde ele diz, do Mar Vermelho, do Mar dos Caniços, que era um braço do Mar Vermelho, até o grande rio Eufrates. Ele conquista, faz o que Javé mandou. Mas Javé não disse o que fazer depois. Dividir com todo mundo. Então ele deveria pegar todas as tribos de Israel, fazer aquilo que supostamente Josué também devia ter feito e não fez, em Canaã, dividir com as 12 tribos, dando a cada líder de uma tribo uma porção de terra. E aí não haveria pobres. Acabaria a pobreza.
Era essa, a ideia de Javé era essa, acabar com a pobreza. E já começa, os judeus tinham essa missão, acabar com a miséria, com a pobreza. Que coisa linda esse povo! Foi escolhido por Deus para acabar com a miséria na terra. Conquistem, dividam, e não haverá pobreza, não haverá miséria, porque cada um terá o seu cantinho. Naquela época, a terra era a coisa mais valiosa, né? Não se dava tanto valor a outras coisas, porque ninguém come ouro, prata, né? nem joias. Mas a terra é que se planta e que dá tudo. E a pecuária é que dá os bois, os carneiros, os cabritos, os bodes. Então a terra era a grande riqueza. E Javé diz: conquistem a terra, comecem por Canaã, dividam. Depois vai do Rio Nilo até o Eufrates. Dividam. E depois conquista o globo todo. Da terra até o céu, do oriente ao ocidente e do norte ao sul. E dividam. E não haverá pobre. Só o preguiçoso. Mas quem não for preguiçoso terá seu pedaço de terra para cultivar, plantar suas batatas, suas couves, o que quiser. O que ele quiser comer. Todo mundo teria o seu pedaço de terra nessa imensidade. Só a Amazônia, hein? Você imagina? Só a Amazônia daria para fazer uma maravilha. Agora você imagina todas as terras inabitadas que existem no mundo e aquelas que são os latifúndios, quer dizer, tem um dono, mas o dono não usa. A ideia de Javé era maravilhosa. Transformariam os judeus, era o povo escolhido por ele, em função de Abraão, de Isaac, Jacó, de Moisés e de Davi, para dominar a terra, conquistar a terra inteira. Isso era o grande segredo, que se jurava na maçonaria e no judaísmo. Hoje todo mundo sabe o que já está acontecendo. Mas Josué não conseguiu fazer, só colocou 5 tribos lá na Palestina. Agora Netanyahu fez uma meleca que expulsou os palestinos, quer dizer, era para conquistar e dividir com os pobres. Aí Netanyahu na verdade ele não foi Ben-Gurion. Mandou os palestinos para fora da Palestina a bala. E a desculpa era uma terra sem povo para um povo sem terra. Ora, acontece que a palavra palestino vem de filisteu, que são os habitantes originais da Palestina, e os herdeiros dos filisteus que herdaram a Palestina, né, do ano 70 até o ano 1947, ou por aí, 48, eram os herdeiros dessa terra. Então, hebreus também, porque os filisteus eram hebreus, sabiam? O povo que habitava a Palestina era hebreu. Harbi e Abiru são derivados da palavra Eber, que quer dizer hebreu. Então, tanto Harbi quanto Abiru quer dizer hebreu. Então, os árabes habitavam a Palestina. Como diz o rabino Davidson Wise, vivíamos em paz, judeus e palestinos, porque todos somos hebreus. Aí chegaram os sionistas e desgraçaram tudo, porque botaram os palestinos para fora a bala. E aquilo virou um inferno, o Oriente Médio. Seus próprios parentes. Ismael era filho primogênito de Abraão, é o pai de todos os árabes.